Olá pessoal, sou o professor Gerson e hoje vou falar um pouquinho sobre corrente contínua e alternada. No caso, a corrente elétrica, simplesmente, elimina muitas vezes a elétrica, vira corrente contínua alternada, tá ok? No gráfico de cima, tem aí então uma representação de uma corrente contínua, que é a linha vermelha, tá? E eu tenho a corrente alternada, que mostra aí uma senoide. Então, essa é a característica, então, das correntes, tá? Quando eu tenho equipamentos como uma pilha, uma bateria, ela gera corrente contínua, sempre gera a mesma corrente, tá ok? A não ser que ela esteja mais fraca, é claro, mas na potência dela, ela gera sempre uma mesma corrente. Então, continuamente, através de reações químicas internamente, ela gera então um polo positivo, um polo negativo, que tem uma diferença de potencial, que a gente chama em volts. Então, geralmente uma pilha 1,5 volt, ou tem pilhas de 9 volts, você pega uma bateria de carro 12 volts e assim por diante. Então, essa diferença de potencial entre os dois polos gera uma corrente contínua, ok? Continuamente, por isso que dá então uma linha aí reta no caso, ok? Já a corrente alternada, como o nome diz, ela varia, ela sai de zero, tem um pico, volta para o zero, volta para uma parte negativa e assim por diante. Ela está alternando, ok? Então a corrente alternada, em nossas casas, geralmente a gente trabalha com casas e comércios, né? A gente trabalha com 220 volts ou 110 volts, né? São correntes, então, alternadas que a gente trabalha, tá ok? Existe também, quando tem as linhas de transmissão, 13.000 volts e outras voltagens maiores, mas tem os transformadores. Então, geralmente no comércio e na residência, a gente trabalha com 110 volts ou 220 volts, ok? No gráfico de baixo tem um sistema binário, né? Então, você tem o gerador, quando o gerador está passando lá pelo ímã, né? Que vai gerar corrente elétrica, eu posso colocar duas bobinas em fase 90 graus e com isso cada uma delas gera uma corrente. Então, eu tenho aí um sistema bifásico, tá ok? Quando um é positivo e outro é negativo, está alternando então, tá ok? Com isso, eu tenho então, geralmente trabalha-se com 110 volts, quando eu tenho duas, então, bifásico, eu tenho 220 volts, tá? Então, cada fase é 110, geralmente nas casas de 110 volts eu ligo um neutro e uma fase de 110, nas casas onde são 220, você liga então duas fases, que vai dar os 220 volts, ok? Então, essa é a ideia então da corrente. E o último de baixo, eu tenho então três bobinas ligadas a 120 graus, e quando está girando, alterna então as correntes, eu tenho três correntes diferentes, que é o sistema trifásico. Geralmente a indústria usa, né? Motores trifásicos e máquinas, então, que utilizam então a energia trifásica, tá ok? Lembrando que sempre que eu ligo duas fases, eu tenho então o bifásico 220 volts, ou se eu pegar na fase de baixo as trifásicas e pegar uma da fase e ligar com o neutro, eu tenho então 110, ou às vezes fala 127 volts que eu acabo tendo, tá ok? Então essa é a diferença básica então entre corrente contínua e corrente alternada, tá ok? A contínua sempre gera o mesmo valor da corrente e a alternada ela vai então para um pico positivo, zero, um pico negativo, zero e assim por diante, né? Lembrando que aqui no Brasil a gente trabalha então com 60 Hz, ou seja, ela alterna 60 vezes por segundo. Então, no Brasil todo tem uma malha aí que trabalha com essa alternância então da corrente elétrica, tá ok? Espero que tenha ajudado um pouquinho para entender então o que significa corrente alternada e o que significa corrente elétrica. Até mais, pessoal.